Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Professor Baroni, naquele quadro que estreou e com muito sucesso, Visita Técnica. A gente vai cada vez mais aproximar vocês dos imóveis. E hoje nós viemos à Extrema, em Minas Gerais, conhecer o ativo Infinity Business Park do GGRC11, que também vocês conhecem bastante. A gente vai conversar com os gestores, com os desenvolvedores, vamos entender um pouquinho mais, não só sobre o ativo, mas sobre a cidade. Então tenho certeza que vocês vão gostar. Fique comigo até o final. Aproveitando, já deixa aquele like, compartilhe com os amigos, deixe os seus comentários aqui também. Mas vamos lá, porque tem muita coisa pra gente fazer aqui hoje. Vamos lá? Muito bem, pessoal, estamos aqui então agora em Extrema, vamos conhecer um pouquinho mais do Infinity Business Park. E estou aqui com o gestor do fundo e também com o responsável técnico, eu posso dizer assim, o engenheiro, é quem resolve os problemas aí do dia a dia. Tem que ser raiz, né? Tem que ser raiz, tem que ser raiz. Então, tá com a botinha, então tá certo, é a raiz mesmo, nota. Bota capacete, Tá tudo certo. Bom, o GGRC hoje, quantos cotistas? Quase 400 mil, professor. Quase 400 mil cotistas, tem uma liquidez alta na bolsa. Aproximadamente 15 milhões o EDTV. 15 milhões, é muita coisa, né? Então o fundo vai se tornando cada vez mais popular e a gente está fazendo esse Visita Técnica a pedido de vocês. E hoje vamos falar sobre Infinity Business Parks. Mas antes disso, eu quero que você fale um pouquinho pra gente sobre este imóvel, essa aquisição recente, o que é que você identifica hoje. A gente vai falar muita coisa ainda da cidade, de Extremo. Podem ficar tranquilos e acompanhem o vídeo até o final. Mas por que a decisão de investimentos nesse ativo? Primeiro, quando o pessoal pergunta qual a nossa visão hoje sobre Extrema, né? A gente vê muito mais como uma oportunidade hoje, dado isso que se criou aí no mercado, de que a reforma tributária pode atrapalhar aqui a região, e a gente está vendo hoje justamente uma região muito pujante, professor. Então nós vamos dar uma volta aqui, entender um pouquinho mais, e não só pujante do ponto de vista aqui de quantidade de empresas, economia, etc., mas a qualidade dos ativos. Isso é uma das coisas que nos chamou a atenção quando a gente realizou esse investimento. Então, ativos novos, esse aqui é muito novo, né, de padrão AAA, então todas as especificações técnicas aí no mais alto padrão, e tudo isso contribui para que a gente tenha aqui hoje um investimento que nos deixa super tranquilos, independente do horizonte de reforma tributária ou não. Quantos por cento mais ou menos esse ativo é representado no fundo? Ele é um ativo que a gente, aproximadamente 150 milhões, o fundo hoje está chegando quase 4 bi, professor. Então estamos falando de menos de 5%, né? Sim, muito bem. Do ponto de vista técnico, ele falou, né, disse que as especificações são mais modernas, tudo, mas o que você destacaria hoje como uma vantagem técnica para o inquilino que se instala nesse imóvel? Bom, professor, não só a localização, que a gente sabe que quando a gente está no desenvolvimento imobiliário, como mundo topou, é location, mas vai um pouco além para quem quer ter eficiência operacional, né? Então, a hora que você vê um galpão desse nível de qualidade aqui, a gente vai estar vendo um galpão com pé direito, com 12 metros livre, piso para capacidade de carga altíssima, mais 6 toneladas por metro quadrado. Você vê mais 70 docas, né, para poder fazer todo esse escoamento aqui de produto. E isso traz, para quem está operando, para quem está utilizando, de certa forma, uma vantagem competitiva frente a um estoque mais velho, com pé direito mais baixo, capacidade de piso menor, onde ele não possa utilizar 100% dessa verticalização, né, que hoje, muito se fala em metro quadrado de ABL, mas muitos desses operadores hoje trabalham muito mais no volume, na volumetria, exatamente. Para quê? Que possa utilizar o máximo aqui do empreendimento, né? Então, a gente vê Extrema como um lugar super importante e um empreendimento super importante com um baita de status, com acesso facilitado, com apoio da prefeitura, dos órgãos públicos, enfim, daqui a pouco, inclusive, a gente trouxe aqui
o pessoal da prefeitura, para a prefeitura falar um pouquinho aqui sobre o município, sobre a importância aqui que ele vê. E não é à toa que Extrema hoje, na hora que você olha o ranking de logística, está ali em terceiro lugar disputando Cajamar e Guarulhos, né? Bom, a gente vai falar bastante coisa, vamos falar sobre valores de aluguel, tem muita coisa pra gente falar hoje, mas o mais importante, pessoal, além de vocês aí compartilharem esse vídeo, mas é porque a gente está nessa nova fase agora do nosso canal. A gente já falou bastante, né, com os gestores, né, inclusive estão aqui, quantas lives a gente já fez, quantos bate-papos a gente já fez, quantos eventos, mas agora chegou a hora de mostrar imóvel, porque o investidor de fundo imobiliário, ele está carente de conhecer esses imóveis. A gente sabe a dificuldade do acesso individual, mas estando com os gestores, estando com os desenvolvedores, a gente vai falar com o desenvolvedor também, né? O pessoal da Fullwood está aí, né? O diferencial é que a gente trouxe os desenvolvedores juntos, então é um empreendimento feito pela Fullwood, que é uma grande desenvolvedora Brasil, e Extrema foi pioneira. Certo. Né? Então nada melhor do que os olhos do desenvolvedor também para passar a percepção pelo mercado. Vai poder tomar esse cafezinho aqui? Vamos lá, professor. Vai poder tomar com aquele doce de leite lá? Então tá. Então vamos tomar um cafezinho doce de leite e vamos conhecer o imóvel agora. Vamos lá. Vamos lá. Turma, agora eu estou aqui com o Gilson Chiles, que foi o fundador da Fullwood, né? Sim. Tem quantos anos essa historinha? Primeiro, obrigado por aceitar aqui Não, o um papo. prazer estar aqui com você. 32 anos já Só? de empresa, só. Ah, então é a minha idade. Minha idade de mercado, né? A gente começou e já viveu quase eu acho que todos os ciclos de mercado. O senhor prefere que eu chame o senhor de Gilson Chiles? Não, de Gilson. Gilson. É. Ou como você preferir. Tá? Então vamos lá. Gilson, Fullwood é uma desenvolvedora de galpões logísticos. Sim. Né? Então o senhor está nessa história há bastante tempo, Sim. vários ciclos econômicos, né? A preocupação, né? Hoje nós estamos trazendo aqui o pessoal para conhecer imóvel, tudo, e a preocupação sempre é o juro, é o governo, é reforma, né? Sempre tem uma questão macro que incomoda, às vezes é nacional, às vezes é Sim. internacional, sempre tem. Mas uma pessoa como o senhor não pode ficar muito... Você. Uma pessoa como você não pode ficar muito presa a isso, que não faz nada, né? É verdade. Então, o que o senhor tem para contar? O que você tem para contar para a gente aqui sobre essas 3 décadas aí de trabalho? Então vamos lá. A gente já viveu aí 2 impeachments, né? A gente já viveu a inflação de 90% ao ano. Sim. A gente já foi fazer implantação de fábrica e de CD logístico onde não era óbvio, porque a gente entendia que era óbvio, contrariando o mercado. Sim. E a gente começou a entender que às vezes você tem que pensar um pouquinho fora da planilha. Você, muito embora a planilha te entregue alguma coisa, outros fundamentos te levam a conclusões diferentes. Sim. E são essas conclusões que no final do dia fazem a diferença para você fazer empreendimentos de sucesso. Sim. Então esse tem sido o drive da empresa Sim. ao longo desses 32 anos. Então assim, foi a pioneira em ir para Jundiaí, foi a pioneira em ir para Sorocaba. Em Jundiaí a gente colocou a Foxconn lá. Sim. Sorocaba, colocamos a Huawei, colocamos A Foxconn é aquele artigo que foi parado fez na Quineia? esse aí. Esse aí, esse aí, né? Não, o da Quineia é concorrente, é uma outra fábrica. Está em sim. algum outro fundo, eu não sei qual. Sim, sim. Ô Gilson, agora eu vou falar uma coisa para o senhor. Olha só essa nave aqui, eu vou pedir para o Caio. Caio, filma essa nave aqui. E aqui do lado, Caio, nós temos um terreno que vai ser construído, alguma coisa também no futuro. Então, Caio, filma por gentileza, Caio, esse terreno e depois filma este imóvel. Qual é a sensação de um empreendedor olhar para isso daqui, depois imaginar que vai virar isso e falar, nossa, quantos empregos, quanta coisa foi feita. Essa sensação eu nunca tive, talvez eu não tenha, mas deve ser bem interessante, né? Essa sensação vem quando você vê pronto, quando você entrega realizado e quando você entende o estrago, no bom sentido, que você causou na economia local. Eu costumo dizer para os fundos... A mudança, né? A disruptura que foi. Eu costumo dizer para o pessoal que investe com a gente, que no final a nossa empresa é como se fosse uma autarquia de Vamos para a calçada aqui, eu estou vendo um caminhãozão lá, olha lá o tamanho, olha lá que beleza. Isso é economia, isso é economia. Mas desculpa, pode voltar. É como se fosse uma autarquia de desenvolvimento, porque você gera emprego, você consome de fornecedores locais, você promove as prefeituras para elas poderem ter melhores programas de educação, saúde, segurança pública, trânsito. Então, por exemplo, numa cidade dessa que está, sei lá, 12, 13, 15 anos, a gente conseguiu
e entender tudo que essa cidade se transformou. Sim. Não só ela se transformou, como ela se consolidou. Sim. E hoje ela faz parte do hub logístico nacional. Isso aí é economia, ó. Tá indo para algum lugar aí. É. Bom, vamos poder entrar aí? Vamos, maior prazer. O senhor deixa? Nossa, bora. Então vamos lá, turma, a gente se vê lá dentro. Preocupação com segurança, até o sprinkler Vem na área externa. na área externa, né? Consegue filmar ali, Caio? Olha lá, o sprinkler vem até na área externa aqui, ó. Vermelhinho ali. Tudo bem. Segurança, né? Segurança. Agradável. Agradável. Muito. Parece que tem um ar funcionando o tempo todo. Né? Não tem. E não tem. Não tem. Não tem. Então o que você tem? Ele está usando essa iluminação Ô, LED. Caio, deixa só o seu G só explicar que a gente estava ali fora, estava quente. Entramos aqui agora, ficou super agradável e não tem a refrigeração, não tem ar-condicionado. É o próprio ambiente da construção do galpão. Explica pra gente por que chega nesse... Esse projeto de galpão ele é realizado de algumas formas distintas, né? Primeiro, para otimizar o que a gente chama de taxa de eficiência. Então, se você olhar, o espaçamento entre colunas é grande, é superior a 21 por 21. E tem uma pegada SG, porque você consome menos material, melhor eficiência e aumenta a cubagem disponível que o teu cliente pode usar. Tendo menos material, tem menos coisa que aquece. Tendo menos coisa que aquece, essa manta térmica que a gente cola aqui, chamada Facel, ela faz uma proteção e absorve a temperatura. Como se isso tudo não fosse suficiente, o galpão é projetado para fazer 6 trocas de ar por hora. São trocas mecânicas, que independem de apertar um botão. Isso é direto. Então, a gente tem uma situação que está quente aqui fora e agradável aqui dentro. A sensação é que tem um ar-condicionado funcionando. É isso aí. Essa é a Então, sensação. esse é um galpão moderno. Essa engenharia de ponta, professor, é ter essa entrada, é prever nesses projetos essa troca de ar, a entrada desse ar que vem de fora, renova o ar interno, mandando o que é quente para fora e o que está refrigerado. Diego, embora também tenha algumas iluminações, mas também existe uma iluminação natural também. Zenital. Existe. Os gringos chamam isso de daylight. Tem uma coisa que chama atenção, professor. A gente visita muito galpão, né? Você tem um fundo com vários ativos. Quando você chega num galpão desse, você vê o cuidado que o desenvolvedor teve com os detalhes. Então você vê o nível de acabamento, o piso, a junta, a qualidade, a execução, né? Então, de fato, são ativos diferenciados. Entrando numa questão técnica, né? Uma curiosidade. Quando você fala que um piso desse suporta 6 toneladas, né? Porque você tem muitos equipamentos e tem a própria estrutura dos pallets que estão pesados aqui. Mas existe muito dinheiro embaixo do piso. O estacamento é muito pesado. Essa que é a grande diferença, né, Diego? Bastante, professor. Não só toda essa estrutura de subbase, base, mas o próprio piso de concreto para ele suportar em 1 metro quadrado 6 toneladas. Imagina? Em 1 metro quadrado, Em 1 6 metro toneladas. quadrado. Então você pode empilhar em 1 metro quadrado 6 toneladas que ele suporta tranquilamente. Então, se nós Foi estamos- projetado. Nós não pesamos 6 toneladas, né? Então não vai ter risco aqui não, né? Ó, o desenvolvedor está aqui, então Mas se tiver um eu risco aqui... vou Vou até complementar. pôr o capacete agora. Não, tá? eu fiquei vou complementar preocupado. como informação. Existem 2 tipos de carga. Essa carga nominal, de 6 toneladas por metro quadrado. E apontou. Mas imagina que eu jogo esse capacete e enxano nessa área e ele tem 6 toneladas. O que acontece com esse piso? Ele tem risco de trincar. Então, a carga pontual do ponto também é de 6 toneladas. Então você ainda tem esse cuidado no projeto de cálculo do Isso piso. tudo é um estacamento. Essa você não sabia.
sabe? E tudo aqui embaixo é um estaqueamento extremamente diferenciado, ou seja, uma tecnologia muito embarcada embaixo aqui de tudo que a gente sabe. Com um grau de endurecimento diferente também. Imagina o quanto isso é importante, professor, pelo seguinte. Imagina a empilhadeira passando. Ela tem 4 pontos de apoio ali nas rodas, trabalhando ainda com um pallet super pesado e transitando pelo galpão. Agora vem cá, Caio. Agora eu pergunto para você que investe em fundo imobiliário. A gente olha lá a cotação na bolsa, sobe, desce, rendimento, etc e tal, mas é esse tipo de preocupação que realmente os investidores de fundos imobiliários também deveriam ter. Não que as outras não sejam importantes, mas essas também. Então por isso que o Visita Técnica tem esse objetivo, de trazer essas informações para vocês, para que você possa entender aonde, no que você está investindo. Vamos colocar o capacete, Veja vamos lá? que bacana. Olha lá que bonito lá. Ó. Olha como é plano. Isso aqui é nivelado a laser. É laser. É laser, né? Olha a qualidade da Roda, a velocidade. e é elétrica, né? É elétrico. É elétrica. Hoje isso é elétrico que faz. Maravilha. Não tem barulho aqui. Não. Pessoal, não tem barulho aqui dentro. Eu sei que o microfone pega aqui, mas é uma coisinha de nada. É um negócio silencioso e muita gente trabalhando aqui. Agora, se vocês me permitirem, Sim. eu queria explicar o que é essa junta aqui. Fica à vontade. Vamos aprender. É importante. Você vai explicar junto e nós vamos atender junto. Então vamos lá. Tem empilhadeira aqui, né? Sim. Tem uma doca ali. Sim. Vem o operador de empilhadeira com pressa de tocar a produção, vai jogando a carga lá. Ele chega no garfo da empilhadeira, ó, pá, pá, pá. O piso trinca, a trinca corre. A primeira coisa que fez, vou me interromper a trinca. Você vai interromper. Para não comprometer a área lá. A área toda. Que ele vibra, A né? área de Com trabalho. toda essa carga trabalhando, Ele chega empilhadeira, tudo mais. Isso é coisa que a gente aprendeu. Você criar uma dilatação desse tipo. A gente aprende com os erros. A doca que o senhor está falando, o Caio vai filmar ali pra gente, é aquilo ali. Os caminhões vão parar ali e vão pegar ali. Né? Então ele chega e vai jogando isso lá. E essas mercadorias que estão aqui são mercadorias que já vão sair daqui a pouco nos caminhões. É isso aí. E aqui tem um outro segredo. Sim. O piso é mais duro. Mas, Mais duro. aqui, É, do lado de cá? É um pouco mais duro. E aqui tem o problema da carga pontual. Ah. E aqui tem o problema da carga de porrada mesmo. Limpado. Vamos colocar o capacete? Vamos. Então vamos. Vamos lá, turma. Vamos conhecer. Turma, já chegamos aqui em cima, agora já podemos tirar o capacete e eu estou aqui com o Elias, que é o gerente de operações. Elias, a gente está realmente impressionado, né, com a volumetria do galpão, com a dinâmica de tudo isso aqui. Então conta pra gente um pouquinho como é que é o dia a dia de vocês e obrigado por nos receber aqui com tanta carinho aí com a turma toda. Não, tranquilo. Sejam todos bem-vindos aqui na estrutura. Pode ver que é uma estrutura totalmente nova, né? Sim. Nós estamos ainda adaptando o porta-pallets ainda. Toda a estratégia de engenharia compactada aos porta-pallets, tudo bem com qualidade em todos os detalhes. Nossa operação hoje, ela é nova, 6 meses de operações praticamente de operações, com capacidade de muito mais volumes operacionais. E a FUUD hoje nos entrega essa garantia de estrutura para que a gente consiga ter a capacidade operacional, né? E de aumento de volume e capacidade operacional, né? Hoje a Boiate Armazém, ela entrou nesse nicho agora, né? Estamos especializando em questões de armazenagem, era focados apenas em transportes, agora estamos focados também em armazéns gerais também. E com essa estrutura, já mostrando para o cliente, com o pé direito, que nós somos capazes de entrar numa estrutura de armazém, porque nós temos, junto com a parceria com a FUUD, uma entrega de um resultado de um armazém desse perfil. Ô Elias, e aqui tudo é um inquilino só, que todos os materiais do inquilino, ou tem múltiplos inquilinos aqui? Por enquanto ainda é um inquilino só. Porque está ocupando todas as Até temos 27 ruas de posições party, mais de 24 mil posições party hoje aqui. Temos área de blocado e lá no final tem um inquilino, mas é inquilino meio que primos, né? São 2 clientes a mais. Certo, entendi. Juntos. E então, vocês chamam de ruas que são essas... as ruas, exatamente. são os aqui, corredores. né? Eu tenho 27 ruas aqui, esses tais estão todos aqui. Então você tem toda uma armazenagem. E aí, o que acontece? A gente viu aqui na entrada que já tem alguns insumos ali que vão ser despachados. Então, como é que funciona isso? De madrugada chega um caminhão ou a qualquer hora chega? Hoje nós temos a tranquilidade, até mesmo pelo condomínio, segurança no geral, de termos 3 turnos. Então nós temos turnos temos turnos em primeiro, segundo e terceiro. Tudo com IN, que é a entrada, armazenagem, e out, que é a saída no geral. Então, certo. E isso é composto por 3 turnos, desde as 5 da manhã até as 5 da manhã no dia seguinte. Certo. Então,
Aqui nessa área que nós estamos aqui, logo aqui abaixo, vocês entraram, aqui é toda a nossa área de entrada de material. E logo mais lá na frente vocês vão acompanhar também que é a nossa saída de material. Certo. E o todo meio é armazenagem no geral. Entendi. O Elias, uma última pergunta aqui. Dá para dizer, como é que se vai medir aqui? É quantidade de giro, ou a gente mede por peso? Como é que a gente vê a dinâmica de um galpão? Ou a quantidade de caminhões que entram e saem? Que número que você pode nos dar, assim, só para a gente ter uma dimensão da economia real aqui dentro? Economia real que eu digo do ponto de vista econômico. Na verdade, quando a gente fala de armazém no geral, a gente fala de ocupação pallet, de movimentação, e entradas e saída. Tanto de volume de entrada, tanto de volume de saída. Isso é o básico do armazém, né? Então hoje nós temos aproximadamente de 13 a 14 caminhões entrada dia, e janelas no geral. Nós podemos aumentar mais a capacidade, porque nós temos muitas docas aqui, e docas boas, docas com parqueadas, para que dê tranquilidade na nossa operação. E para a saída a gente perde de vista, porque a gente troca horários, troca janelas, então ela melhora muito mais a nossa saída de A material. vazão. Exatamente. Então tá bom. Mas hoje, pra você ter ideia, nós estamos com 40% da nossa capacidade. 40%. Significa que tem 60% de crescimento ainda aqui dentro. Agora eu queria ouvir de vocês um pouquinho sobre o ativo em si, né? Nós estamos em Extrema, mas aqui é um galpão de quantos mil metros quadrados? Quase 40 mil metros, né? Quase 40 mil metros de ABL. Tá. E aqui é uma nave dentro de um complexo. É um complexo, ele poderia ser modulado se fosse necessário, ou seja, trabalhar com operações simultâneas, multi-inquilino, mas hoje tem uma única operação aqui, em função ali de toda a operação que esse cliente desenvolve aqui dentro. Quantos anos tem esse contrato, você sabe? Esse contrato ele começou no final do ano passado, então a gente já comprou com esse contrato vigente e é um prazo de 5 anos. 5 anos, tá. Então, em outras palavras, o inquilino pegou todos esses 35 mil metros quadrados, mas se por hipótese quiser modularizar em algum momento, você divide literalmente o galpão e ele continua funcionando do mesmo jogo, né? Plenamente possível. Outra coisa importante, professor, que a gente se atentou na época da aquisição, é que esse contrato está hoje abaixo do que tem sido feito as locações recentes, né? Abaixo de mercado. Valor por metro quadrado. Valor por metro quadrado. A gente está falando hoje em um aluguel de R$ 32,50 mais ou menos, sendo que os galpões que estão sendo locados hoje, vocês ouviram do próprio desenvolvedor, está por volta já de 36. Né? Então, o que a gente está vendo aqui na região é justamente um ganho de preço. Sim. Na contramão do que o mercado estava esperando que o preço ia cair. Perfeito. E ainda assim não é um preço totalmente reajustado, né? Porque se a gente traduz preço de locação quando a gente vai fazer um novo desenvolvimento, hoje você desenvolver abaixo de R$ 35 o metro quadrado já é algo muito desafiador. Você precisa comprar muito bem o terreno, precisa contratar muito bem a obra para que o desenvolvedor tenha ali um mínimo de ganho de fato nesse padrão, né? Lembrando que a gente está falando desse padrão. Esse padrão. E a vacância hoje na região de Extrema, mais ou menos? Ela é baixa, professor. Ela gira em torno de 1%, ou seja, assim, marginalmente, próximo de zero. Exato. Tá. E atividade construtiva? Atividade construtiva, ela está sendo muito pujante ainda, porque você vê outros players desenvolvendo ainda galpões aqui na região para os poucos terrenos ainda que já tem terraplanagem, infraestrutura desenvolvida. E quando eu falo infraestrutura, energia, acesso, né? Isso traz vantagem competitiva, que a demanda ela é crescente e ela continua aqui em Extrema, independente de qualquer coisa. Mas esse receio inicial da reforma, ele freou um pouco a atividade e beneficiou os galpões prontos, como esse que eles adquiriram, né? Porque aí faltou, a demanda continuou, o Giro está falando, a oferta diminuiu um pouco, e aí os ativos que estão prontos tendem a... Inclusive nesse vídeo, pessoal, a gente vai falar mais sobre reforma tributária, fique aí, a gente vai entrar mais nesse tema, tá bom? Bom, então hoje o galpão está 100% ocupado, essas pallets todas às vezes enchem e esvaziam justamente em função da dinâmica do dia a dia, né? Isso aqui importa, tem 5 anos de contrato, 4 anos e meio pela frente praticamente. Pois é, nós andamos aqui alguns longos metros, fizemos a caminhada do dia e chegamos finalmente aqui na área de saída que o Elias vai explicar pra gente. Exatamente. Todo o material que nós falamos da entrada lá, das carretas, né, o volume geral, ele passa pelo armazenamento, passa pela área de picking e ele vem para outbound aqui, que é a nossa saída de material. E aí todo esse volume que vocês vão ver aqui é só o nosso pico de saída. Mas o nosso armazém ele comporta tudo isso e capacidade ainda mais, hein? Isso aqui vai enchendo e esvaziando ao longo do dia. Para todas essas 3 curvas vai fazendo esse dia, exatamente. Então enche de novo amanhã e vai. Esse não para. Sabiam disso? Legal. Turma, vocês se lembram que eu falei para vocês agora há pouco no vídeo que a gente ia falar um pouquinho mais sobre Extrema?
Pois é, então quando eu falo para vocês, vamos direto na fonte, estamos direto na fonte, recebendo aqui com muito carinho. Muito obrigado também por nos receber e por aceitar o convite, né? Estou aqui com o Fabrício Bergamin, Fabrício Bergamin, que é o prefeito de Extrema. Um jovem, eu estava esperando uma pessoa assim, de repente chega um jovem aqui, que maravilha, 44 anos. 44, professor Baroni, é um prazer, uma honra ter o senhor aqui em Extrema. Eu agradeço, né? A gente sabe qual a importância hoje do senhor na formação da opinião das pessoas, em poder ajudar tantas famílias aí que realmente sonham com o futuro melhor. E o senhor estar aqui em Extrema hoje para nós é uma honra, realmente. Quantos habitantes tem Extrema? Extrema hoje, quase 70 mil pessoas vivem em Extrema. Sabe quantas pessoas investem em fundo imobiliário no Brasil? 3.250.000. Então, ó, tá, você vê como é que dá para todo mundo de Extrema investir em fundo imobiliário e ainda sobraria. Então, essa é a beleza do nosso mercado, né? Andar Brasil afora. Mas, ó, primeiro, Fabrício, muito obrigado. O Fabrício é médico, né? E Médico de formação. e hoje na família de médicos também, e hoje está aqui. E por que é que foi tão importante o pessoal aqui da gestão conseguir trazê-lo aqui? Porque eu acho que perguntar para você sobre Extrema vai ajudar muitos investidores que acompanham o nosso trabalho aqui a entender um pouco mais a dinâmica da cidade. Porque eu vou colocar aqui em geral as preocupações e as possibilidades. Né? Quando se olha para a Extrema alguns anos atrás, a gente viu um inventário muito novo, ou seja, muitos ativos vindo para cá, muitos empreendedores, muitas companhias vindo para cá. Até que num dado momento começou a se falar de reforma tributária, a preocupação ficou meio assim latente. Depois se recuou um pouquinho, a reforma tributária acabou sendo adiada um pouquinho, depois voltou essa pauta e foi consolidada, e aí muitas pessoas foram para um caminho, poxa, como é que vai ficar a Extrema daqui a um tempo? E hoje eu estou aqui presencialmente, vendo a pujança de tudo isso acontecer, uma vacância menos de 3%, né, muitas grandes empresas, reza a lenda por aí que aqui vai ficar a capital do comércio eletrônico, né? Então nós temos um inventário ótimo, nós temos estoque, né, novo, locatários de primeira linha, estamos aí a menos de 100 quilômetros de São Paulo, né? Depois eu quero falar um pouquinho também com o Gilson sobre valores de metro quadrado para a gente entender um pouquinho mais essa dinâmica, mas eu queria te ouvir sobre esse aspecto, queria te ouvir também como é que funciona a parte da logística da cidade. Existe um transporte dos trabalhadores para cá, isso tem uma ajuda, uma contribuição da prefeitura, existe uma parceria com as companhias, como é que os CEOs das empresas que estão aqui instaladas relacionam com você? Então, eu fiz essa pergunta mais longa para te mostrar as nossas preocupações, mas ao mesmo tempo as nossas possibilidades, né, olhando para o futuro de como que Extrema vai estar posicionado diante desse mercado logístico, que a cidade acabou se tornando um polo, né? Então, queria te ouvir um pouquinho sobre isso e, mais uma vez, muitíssimo obrigado por gentilmente você dar um espacinho na sua agenda para cá. Professor, a gente aqui agradece a oportunidade e eu não poderia deixar de falar um pouquinho de Extrema, do futuro de Extrema, sem falar um pouco da história. Então, Extrema ela era uma cidade que, antes da década de 90, era uma cidade pacata do interior, simples, que vivia praticamente só do agropecuário, né? E a partir da década de 90, ela começa um novo ciclo de desenvolvimento econômico aqui na cidade, que realmente virou um dos maiores cases de sucesso, de progresso e desenvolvimento do Brasil. Muita gente sabe disso, né, que conhece Extrema, e às vezes as pessoas também ainda não conhecem Extrema, mas preciso lembrar dessa história, porque aproveitando sim a localização estratégica e aproveitando também os incentivos tributários, fez com que fosse dois fatores muito atraentes para que as indústrias e as empresas se sediassem aqui na cidade, né? O fato da localização ela ser muito estratégica, próximo do Porto Santos, Campinas, São Paulo, São José, ao raio de 120 quilômetros em torno de Extrema, você tem quase que 60% do PIB nacional. Você está localizado num corredor da Fernão Dias que está entre São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Então a localização é muito privilegiada, por isso com o aumento da produção. Então, primeiramente, desde 1990 até 2010, Extrema passa por um ciclo de instalação de muitas indústrias de transformação, e depois de 2010 a gente começa um novo ciclo, que foi o ciclo da logística, do e-commerce. Os pioneiros, não posso deixar de lembrar, né, da Food, né, em nome do Gilson Cides, foi o primeiro grande empresário de real estate, realmente de construção de galpões, que acreditou em Extrema, né, somos extremenses gratos a ele por ter acreditado em Extrema, e iniciou-se um novo ciclo, né. Depois vieram grandes investidores e as maiores
investidores de fundo imobiliário e real estate estão aqui em Extrema, né? Porque todos acreditaram, né? E não só isso, como os locatários, os maiores players do mercado estão em Extrema, né? A gente tem dados estatísticos que mostram que hoje, a cada 10 produtos vendidos no comércio eletrônico, 4 saem de Extrema. É sério? É isso. Puxa, Então a não gente sabia desse número. já tem hoje dados estatísticos que fazem com que Extrema seja uma cidade reconhecida por muitos como a capital do e-commerce nacional, né? E o que é interessante de Extrema é que por trás de toda essa história sempre teve um trabalho, vamos dizer que da sociedade como um todo, sociedade civil e também da parte pública, que garantiu uma infraestrutura muito boa que dava qualidade de vida às pessoas. Então, Extrema, além de ser uma cidade que oportunizou emprego, renda, geração de progresso, também gerou oportunidade para a transformação de vidas e pessoas. Isso aconteceu ao longo da história e a cidade é reconhecida por isso, por ter excelentes índices de qualidade de vida, com saúde, educação, transformação social. Então a gente garantiu ao longo dos anos uma cidade que oportunizava emprego, e isso fez um movimento migratório de pessoas do Brasil inteiro que vieram morar aqui, desde gente de São Paulo, do Nordeste, do Norte, e a cidade ofertava um cobertor de proteção social que fazia com que as pessoas se transformassem e vivessem melhor e prosperassem na vida, né? Agora, é claro que a infraestrutura também foi algo muito importante, né, para que Extrema se consolidasse hoje como a capital do e-commerce. Mas o cenário atual, realmente, como o professor Baroni nos pergunta, a gente já ouviu essas perguntas antes sobre as dúvidas que param do futuro. Mas a reforma tributária e como Extrema está se preparando para isso. E sim, a gente tem essa consciência, já vem, não é de agora, de anos, vemos trabalhando para preparar a Extrema para o futuro, né? Para uma cidade que realmente já tem esse DNA, isso é uma cidade já competitiva em atrair os investimentos e que a gente continue mais competitiva ainda. Então a gente acredita que os investimentos feitos, principalmente na área de moradia e infraestrutura, para fazer com que a oferta de mão de obra ela realmente atenda todo o mercado necessário para a cidade, para que o investidor, quando invista na cidade, ele tenha a mão de obra, que é algo problemático no Brasil inteiro. E a gente vem trabalhando muito forte, a gente tem um programa, na prática a gente tem hoje o maior programa habitacional do país per capita, né, realmente que está transformando o Extrema numa cidade que vai ofertar moradia para as pessoas, né, principalmente para a mão de obra que trabalha e abastece todas essas empresas, seja do e-commerce ou da indústria de transformação. Esse é o ponto principal, que é realmente a gente buscou isso quando a gente foi escutar realmente as empresas, os empresários que investiam. A gente escutou CEO, CFO, escutou dono de empresa nacional e entendeu que realmente eles se preocupam no Brasil todo com a mão de obra, e a gente foi de frente com isso. Fora ofertar mão de obra, a gente qualifica. Então a gente tem uma série de programas, faculdade, qualificação, Senai, SESI, Sebrae. Então a gente tem hoje um combo muito grande de oferta de qualificação de mão de obra que realmente vai fazer com que as empresas também tenham a qualificação necessária. Esses são pontos importantes. E não posso deixar de lembrar no investimento realmente de transporte e distribuição, porque aqui uma questão que todo mundo tem que saber de Extrema, que Extrema, ela ao longo de mais de 20 anos, já na questão da logística e do e-commerce, ela tem hoje um ecossistema muito favorável. Nós temos qualidade de galpões AAA, que realmente bate de frente e até superiormente a qualquer grandes cidades logísticas, né? Seja Cajamar, Guarulhos. Então, isso é um fator muito importante. A qualidade do que a gente oferta de galpões, o setor privado aqui, é realmente infinitamente superior a muitos lugares do país, né? Segundo ponto importante, o ecossistema que vive em torno da logística, seja de transporte, pessoas qualificadas, já é algo consolidado, já está no DNA da cidade. Né? Um outro ponto importante que a gente pode falar é que a prefeitura, o poder público aqui, ele tem já uma característica importante, que é o quê? A velocidade, a celeridade, a transparência,
a eficiência em qualquer tipo de aprovação de projeto, algo que realmente trava o Brasil, esse Brasil tão burocrático que às vezes faz com que o país não vá para frente, extrema, ela é reconhecida por todas as empresas que vieram para cá. A satisfação do empresário quando investe aqui é enorme, porque eles realmente ficam impressionados. Ele fala, nossa, como a prefeitura, a questão ambiental, aprovação, busca de regime especial, então tudo isso aqui é muito eficiente. Isso faz com que a máquina pública faça essa parceria com o empresário, foi o que fez muitos empresários acreditarem na cidade. Isso já está no DNA da prefeitura e do poder público extremense. Né? E o governo de Minas também sempre nos ajudando muito, somos gratos. Então tudo isso faz com que, não posso deixar de lembrar também da questão do corredor da Fernão Dias, que recentemente passou por até foi na Bolsa de Valores, uma repactuação da Fernão Dias, da concessionária, e um pacote, investiu em 14 bi no corredor que vai de São Paulo a Belo Horizonte, que era sim o ponto de gargalo, né? O governador Tarcísio está realmente inaugurando também o Rodoanel, que é onde desemboca Fernão Dias, a Alça Norte, que vai facilitar também o escoamento da produção. E esse maior valor da renovação da concessão da Fernão Dias, ela vai ser de Extrema a São Paulo, fazendo com que esse corredor ele seja totalmente ampliado e facilite, porque é uma das queixas que a gente tem hoje, é realmente o travamento, às vezes, da Fernão Dias, pelas questões que ela se encontrava. Mas agora, realmente, e o maior investimento vai ser feito nos próximos 3 a 4 anos, fazendo com que esse corredor seja um dos mais modernos do É o país. tempo que precisa para a reforma se adequar também. A gente tem hoje, gente, para vocês terem ideia, a gente tem o Mercado Livre como ele adotou Extrema, né? Isso, se você imagina que hoje talvez um dos maiores players do mercado, né, de e-commerce da América Latina e do mundo, o Mercado Livre, acreditou em Extrema, e ele realmente com contratos de 10, 20 anos para estar em Extrema, como é que a gente vai pensar que se eles acreditam em Extrema por 10, 20 anos, por que isso mudaria em 2032 com a reforma tributária? Ao contrário, a nossa visão hoje é que Extrema não só ela não vai sofrer nenhum tipo de evasão, dano, perda com a reforma tributária, como isso, ela vai consolidar mais Extrema como a capital do e-commerce que ela já é, ela vai se tornar ainda mais consolidada, porque esses principais players, eles acreditam em Extrema não só para 4, 5 anos, eles acreditam para 20 anos. E estão investindo pesado em customização de galpão, estão investindo 10, 20, 30 milhões de dólares por galpão para customizar um galpão para questão logística. Então, quando você olha para isso, você imagina o quê? Que Extrema, sem dúvida nenhuma, a partir de 32, vai ser a maior capital do e-commerce nacional, sem dúvida nenhuma. Isso a gente tem muita Convicção. convicção. Ô Fabrício, realmente você fez um apanhado muito completo aí, obrigado por trazer essa visão. Aqui onde nós estamos, aqui nessa região, nós estamos a quantos quilômetros, a quantos minutos de distância do centro de Extrema? Aqui nesse galpão, Finish, então, aqui nós estamos a praticamente, talvez uns 2 quilômetros, 3 quilômetros da cidade, do centro, né? Ou seja, uma preocupação que algumas pessoas já nos trouxeram é justamente o deslocamento, né, dessas pessoas. Mas isso não é um problema mais dos colaboradores, né? Isso hoje já foi superado, né? A gente tem, como eu falei, a gente tem esse ecossistema que abastece os galpões logísticos muito forte, né? Claro que a gente... A maioria mora em Extrema, né? A gente tem muita gente que também vem de fora através dos fretamentos. Isso realmente, justamente por isso que a política nossa de moradia, ela é muito forte, para a gente poder reduzir a necessidade do transporte, do fretamento dos trabalhadores de cidades vizinhas que abastecem aqui o número enorme de empresas que tem sendo. Então, esse enfrentamento a gente está fazendo realmente com muito investimento. São mais de 100 milhões de reais, para o senhor ter ideia, só nesse governo que está sendo investido da prefeitura em moradia. É o maior programa de moradia per capita do país. É algo realmente que nós estamos trazendo para morar em Extrema. Nos próximos 4 anos, 20 mil pessoas com moradia, com qualidade de vida, já também podendo acolher esses moradores com toda a oferta de serviços públicos, com saúde, educação, assistência social. Então a gente já tem esse cobertor que protege essa população. E sem dúvida nenhuma, além desse fretamento, a gente tem também o transporte municipal, que está passando agora, exatamente nesse momento, por uma das maiores renovações de concessão, para que a gente faça também esse apoio a mais
para as empresas que instalam aqui terem não só os fretamentos privados, que eles fazem isso particularmente, mas terem um apoio público também com essa renovação. Nós vamos triplicar o número de linhas, de oferta de transporte coletivo, que vai abastecer também as empresas. Para a gente concluir, você tem uma dimensão de quantas pessoas trabalham nesse polo logístico de Extrema? A gente oferta hoje, esse dado a gente não tem precisamente, mas aproximadamente a gente oferta hoje 40 mil empregos diretos hoje, direto e indiretamente aqui em Extrema, né? Então sim, a gente tem sobra de emprego para quem mora aqui, mas também a gente hoje é uma capital de oferta de emprego. E professor, antes até de finalizar, gostaria de dizer também uma questão que muitos especialistas, e eu tenho certeza que o senhor vai fazer essa análise no final dessa visita do senhor quanto à Extrema, e é isso que a gente espera, a questão dessa visão de Extrema sem o incentivo fiscal. Quando seja a empresa, o empresário, seja o gerenciador do fundo do real estate olhar para a Extrema e ele fizer cálculo na ponta do lápis mesmo ali sobre a questão do que muda sem o regime especial. Quando o locatário, a empresa que veio para a Extrema por a questão do regime especial tributário, ele a partir de 32 não tiver mais isso. A gente fazendo inúmeras contas, análises, a gente tem até um estudo em andamento da FIENG para fazer toda essa validação para nós, mostrar realmente que a localização de Extrema, que hoje ela está no raio 90, nós estamos a 90 quilômetros do centro da capital, São Paulo, o maior mercado consumidor do país. O deslocamento de um e-commerce daqui para Jundiaí, sem citar cidades, para Sorocaba, né? Para Cajamar, para Guarulhos, para um raio 50, 30, sem dúvida nenhuma. O deslocamento de uma empresa apenas a 30, 40, 50 quilômetros não é isso que vai fazer com que Extrema, uma cidade que oferta qualidade de vida, cobertor de proteção social, ecossistema logístico praticamente imbatível no país, qualidade dos galpões, fora os incentivos municipais que são dados anualmente, qualificação profissional, oferta de mão de obra. Então, falar de Extrema que vai perder por causa de 10, 20, 30 quilômetros, realmente isso a conta economicamente, financeiramente falando, isso realmente não é verdade, né? Então a gente tem certeza e convicção que Extrema ela está mais do que nunca consolidada e a gente vai ser até motivo de destino para muitos logísticos que estão longe, realmente a 1.000 quilômetros, 500 quilômetros, realmente do maior mercado consumidor que vão buscar Extrema, porque a infraestrutura que nós temos aqui é invejável e estão passando ainda por um processo de expansão. Nesse exato momento, um momento difícil, talvez economicamente, nós temos 200 mil metros a mais sendo construído agora, nesse minuto aqui em Extrema, de galpão logístico. Então, fala o que de Extrema. Por falar nisso, você tem mais 5 minutinhos? Com certeza. Vamos trazer aquele senhor ali que dizem que ele entende de mercado de Extrema, será? Demais. Vamos trazer aqui, vou pedir pro Caio cortar um segundinho aqui e a gente já volta com ele. Ô Gilson, olha só, o Fabrício, né, ele trouxe dados importantes da prefeitura, do contexto, mas eu queria te ouvir sobre o aspecto comercial, porque o senhor é um empreendedor, né? E é importante o apoio político, o apoio público, mas eu acho que é mais importante ainda o senhor uma visão de empresário. E eu vou falar agora com as minhas palavras e o senhor arremata, por favor. Né? Eu falo que tudo é uma questão de preço por metro quadrado. Tudo é uma questão de atividade construtiva. Tudo é uma questão de interesse econômico das companhias, né? Então, o incentivo fiscal ou o benefício fiscal, ele traz uma certa vantagem, mas o determinante mesmo, no final das contas, é esse combo de uma série de outros fatores. Eu queria que o Fabrício ele trouxe com muita profundidade, propriedade, vários números. Agora, olhando por esse aspecto econômico, como é que o senhor enxerga essa questão da vacância hoje, uma vacância potencial, a atividade construtiva que temos hoje, né? O Fabrício falou 200 mil metros quadrados, mas o quanto que nós ainda temos de demanda para preencher isso? Se o senhor acredita que daqui 4, 5 anos, talvez o valor do aluguel vai ter que
ter algum reajuste, ou considerando o que a gente já está vendo nesse raio? Fabrício foi muito... É analista de fundo imobiliário também, tá sendo que é prefeito e analista de fundos imobiliários, né? Olhando aí para esses raios mais próximos da capital, os valores que já estão sendo transacionados hoje, talvez essa conta já esteja equilibrada agora e nem vamos precisar 2032. Então, da mesma forma que eu fiz uma perguntinha mais longa para ele, deixei ele falar, e agora eu queria ouvir do senhor sobre esse aspecto econômico. Então vamos lá. No final, eu acho que o Fabrício vai concordar comigo, né? E apesar de tudo que a gente possa falar de extremo, a gente que extrema, a gente, as pessoas, os habitantes, fazem a diferença. Eles ajudam a construir a cidade. Acho que esse é o principal segredo da cidade. Tá. A hora que você começou a olhar o que acontece por detrás das estruturas da prefeitura, tem todo um contexto que favorece e convida o investimento privado a chegar no estado. Então, assim, eu acho interessante, um outro dia, numa outra visita, você fazer uma visita a uma escola pública da prefeitura. Você vai encontrar lá crianças uniformizadas, com iPad, com laboratório de ciências, tendo aula com professores maravilhosos, recebendo lanche e fazendo esportes. Eu não estou inventando, você vai chegar lá e vai ver isso. Então, isso, para quem tem negócio e tem uma família trabalhando aqui, já faz a diferença. Existe um outro aspecto também da segurança pública aqui na cidade. É fora do comum a qualidade da segurança pública. Também tem uma coisa que eu falo em inglês, né, que é o fast track, a velocidade com a qual a prefeitura aprova um plebiscito. Não existe informação, a prefeitura vai lá e aprova. Então, se amanhã eu faço um empreendimento novo, chego para o prefeito e falo, prefeito, eu preciso de um ponto de ônibus na porta do meu empreendimento. Vai analisar. Passa 2, 3 dias. Olha, está tudo certo, nós vamos colocar o ponto de ônibus e vai ter um desvio de rota aqui para te atender. Então, a hora que você junta isso tudo, mais o aspecto da saúde pública, o nosso prefeito é médico. Então, assim, existe uma atenção, um carinho especial com a saúde de quem está aqui. E no final é aquilo que eu te falei, a gente de extrema acaba fazendo toda a diferença. Então, para quem está de fora e está olhando isso tudo, você fala assim, eu vou investir nessas cidades. Por quê? A empresa entra aqui e não sai mais. Então você tem saúde, você tem segurança, você tem uma qualidade boa, os sindicatos não perturbam porque vai atrapalhar o que está indo bem? Não vai. Então vai muito bem. Houve investimento considerável, incentivado pelo próprio prefeito na habitação. Esse déficit está bem sendo cumprido. A aprovação de novos projetos. E é uma coisa que ele também não falou. Ele tem 2 projetos maravilhosos em andamento. O incentivo ao turismo local, né? Que é o projeto Conservador das Águas, que recebeu um prêmio da ONU. Então, assim, tem a parte de água interessantíssima fazer aqui, a parte de montanha. E tem também, que mais? O outlet. O projeto do outlet, que a gente está desenvolvendo para a cidade, né? Mas não é o outlet, porque ele quer promover o ecoturismo da região, fazendo também um turismo de varejo. Uhum. Então, cada vez mais você está notando a marca, a atuação e a entrega, incentivando o poder privado de continuar fazendo investimento aqui na região. Ou seja, a decisão de uma empresa vir para cá ou ficar aqui, ela não se dá meramente pela reforma tributária. Não. Ou seja, tem muitas outras questões. Mas do ponto de vista de valores, o senhor acredita que hoje os valores dos aluguéis aqui estão compatíveis, podem cair, né? A preocupação das pessoas. Vamos falar agora como analista, como pessoas que investem. Eu fico preocupado porque esse valor de aluguel pode cair muito daqui 4, 5 anos para as empresas continuarem lá. O desconto vai ser maior. Como é que o senhor enxerga isso do ponto de vista imobiliário e econômico? Sim. Eu não vou falar só do lado extremo, agora eu vou falar sobre verdade que fala de Brasil. Né? Exatamente. Então, o que fala? As aprovações estão cada vez mais demoradas. Quer sejam ambientais, quer sejam das prefeituras, porque os projetos são cada vez mais complexos. Né? O preço do terreno deixou de ser simbólico. O preço do terreno hoje é caro, significativo. Então, por exemplo, é comum hoje, há pouco eu citava para você um exemplo, você vê um terreno custar em Guarulhos superior a R$1.000 a metro quadrado
e você precisa de pelo menos 2 metros quadrados de terreno para fazer um mega galpão. Então, quando você começa a olhar, você começa a entender que o aluguel de um galpão em Guarulhos vai rapidamente para R$ 50 o metro. Hoje já se fala em 45. Hoje a gente fala em Osasco a R$ 55 o metro. A gente fala em 45 em Terus. Então, eu não vejo como, num momento de vacância zero, o investidor ser penalizado com uma perda de receita ou ter que subsidiar um valor de aluguel para manter uma locação. Não vejo como. Fora isso, o mercado está com vacância zero. Sai de Extrema, vai para onde? Vai para Guarulhos? Vai para Osasco? Vai para Cajamar? Vai pagar IPTU? Vai ter problema com os funcionários? Vai deixar de ter uma boa assistência A médica? atividade construtiva que o prefeito citou aqui agora, ela não é suficiente para desequilibrar a relação oferta e demanda. Não. 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 200 mil metros não faz essa diferença ao ponto de falar. Faz a diferença em qualquer lugar. Sim. E vai fazer uma diferença positiva. Não é uma diferença negativa. Aham. Vai fazer uma diferença positiva. Que vai demandar mais deles. Eles vão ter que entregar mais. Eles vão capturar mais Então, gente. o senhor não vê espaço para vacância subir, hoje está entre 1% e 3%, ela subir para 10%, 15%, 20% nos primeiros 2, 3 anos, nos próximos 2, 3 anos. Eu vou dizer para você assim, pela minha experiência Isso, de 32 é anos isso que eu no estou querendo setor, explorar ao máximo aqui. uma vacância de 10% é saudável. Uma vacância zero não é saudável. Porque a gente para de trabalhar. É a mesma coisa que você tem um banco e ele não precisa captar dinheiro e não tem que remunerar. Se o senhor me permitir, por favor, Wilson e professor Baroni, uma questão que acontece hoje em Extrema é realmente essa questão da vacância na prática. Então, nós recebemos todas as semanas inúmeras, talvez agenciadores ou corretores, ou às vezes até empresa diretamente em busca de galpão para alugar em Extrema e não acha. Não acha, é incrível. E assim, os 200 mil metros que estão sendo construídos, ETS já estão Pré-locados, já estão locados, né? Nem pré, todos já os estão locados. BTS, ninguém constrói hoje sem ser praticamente já alugado. Sei. Então assim, hoje, se esse salário de vacância, aqui na prática é zero. Você não acha galpão para alugar em Extrema e inclusive tem a busca a todo momento. E como nós falamos, vou reafirmar aqui, a gente tem hoje uma expectativa e tem um estudo em andamento que provavelmente é preliminar já, mas que vai sair em breve, mostrando que outros corredores do país, a gente não está aqui para falar de outros, né, de importação, de centro logístico, de distribuição, que vão ter que sair da onde estão, que são os distantes, né? Vou citar aí talvez Santa Catarina, Espírito Santo, que vão vir para cá, para esse raio 50, 60, 90 km de São Paulo. Esses vão ter que vir buscar realmente. E aí, quando eles se deparam com a qualidade e com toda essa capacidade e eficiência que Extrema entrega para a logística, sem dúvida nenhuma, Extrema ela vai realmente ser realmente muito mais procurada do que é hoje. Para a gente encerrar, agora vamos pensar uma visão super otimista. Agora vou pensar em expansão e muito otimismo. Considerando que a cidade vai absorver bem a reforma tributária, que nós continuemos a ter desenvolvimentos, que nós continuemos a ter uma procura pelo comércio eletrônico, qual é a capacidade de expansão de Extrema? Você ainda tem espaço para mais 1, 2, 3 milhões de metros quadrados? Até onde podemos chegar olhando para longo prazo? Ou seja, isso é só o começo, a pergunta em outras palavras, isso é só o começo, tem muita coisa para se fazer aqui ainda, ou nós já estamos no limite da capacidade da própria cidade, dos espaços de lugar? Eu acho que eu posso ajudar nessa resposta. Por favor. Por gentileza. Eu acho que 2, 3 milhões, fácil. 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 Então, absorvendo bem a Áreas reforma tributária, identificadas pela nossa empresa, tá? então estamos falando do senhor que respira isso aqui. O senhor respira Extrema. Sim. O senhor tá- Eu respiro Brasil, eu sou fã do Brasil, mas eu amo É o Extrema. embaixador de Extrema por tudo que ele foi o pioneiro. Foi o primeiro empresário Acreditar. a acreditar realmente na questão logística e de investimento imobiliário foi o Gilson X com a Fuwood. Não tem como falar de Extrema sem falar da Fuwood. Hoje nós temos W Torre, Diase, Brookfield, nós temos Capitânia, 20, grandes fundos investiram. Nós temos a VB Log, a Fundo Patra. Se eu citar aqui, os maiores investidores de fundo imobiliário estão em Extrema. Todos acreditaram em Extrema, mas
foi depois do pioneiro Ele Gilson. que, ele que deu a largada. Foi E isso. agora eu pergunto para você que acompanha, você sabia que um prefeito de uma cidade, sentado com um empreendedor de mais de 30 anos, ia falar esse tanto de nome de fundos imobiliários e gestoras? Eu falo para vocês que é só o começo, ainda tem muita coisa para acontecer. Eu não tenho nem como agradecer a gentileza e o carinho que vocês tiveram conosco aqui, tá bom? Muito obrigado. Prazer enorme. Obrigado mesmo, de coração. Prefeito, Isso foi muito uma obrigado. Boa sorte no trabalho. Eu falo que quando a primeira fala do senhor foi a que mais me marcou de todas, né? Quanto que a gente impacta as famílias. Se você observar, no comecinho o senhor falou sobre isso. Então, o nosso trabalho é impactar de certa forma as famílias. O senhor do seu jeito, da sua forma, o senhor do seu jeito, gerando emprego, o senhor promovendo tudo isso. E eu tentando fazer essa turma ir se aposentando aí com fundo imobiliário, tendo uma previdência digna, né? Melhorando a qualidade própria de vida e das pessoas à sua volta. Então, é um trabalhinho de um tijolinho de cada vez, como eu costumo dizer. Professor, eu agradeço muito, foi uma honra para nós, um prazer enorme ter o senhor aqui, com toda a tua história, realmente que nos ensina todos os dias, a gente que quer realmente prosperar, né? Todos querem prosperar ou melhorar o entorno de onde a gente vive, e eu vejo que o senhor já ajuda no teu trabalho, e a gente aqui, Extrema, faz a nossa parte. Então, a todos os empresários, podem acreditar em Extrema, a todos os trabalhadores que olham para a Extrema com uma oportunidade de morar, também a gente, além de ofertar emprego, como o Gilson falou, a gente oferta qualidade de vida, realmente, e prosperidade para as pessoas acima de tudo. Muito obrigado. Eu queria falar, se você me permitir, Claro. a reforma tributária, ela nasce inicialmente em função de incentivos fiscais que vieram sendo praticados aqui no país. E o objetivo maior era você promover uma democratização, uma distribuição melhor da renda. Isso, de fato, consolidou não só a Extrema, mas o Brasil inteiro, que, como há pouco eu te falava, o Brasil inteiro foi incentivado. Poucas áreas no Brasil não foram incentivadas. Então, eu, pessoalmente, num outro bate-papo que você quiser, a gente pode discutir muito esse mecanismo de distribuição de renda versus o que o pessoal entendia erroneamente do incentivo fiscal, que era repartição de renda. Hoje a gente tem aqui um hub logístico, uma cidade pujante, uma economia local, com tudo de bom para acontecer nela nos próximos anos. É isso aí. Eu não posso deixar de agradecer às Agros também, que é um dos maiores fundos de investimentos hoje, imobiliários, que acreditou em Extrema. E nós estamos exatamente aqui no Infinity, que é um dos maiores empreendimentos mais modernos hoje, não só de Extrema, como do Brasil, né? Quem quiser vir um dia, tenho certeza que está convidado. E foi um projeto que Gilson, junto com a Food e as Agros, acreditou aqui em Extrema, e nós estamos hoje realmente algo incrível aqui. Eu não posso falar, mas as Agros vêm com muita coisa nova pela frente. Bom, pessoal, já estamos chegando perto do fim do nosso vídeo, mas antes disso eu queria perguntar para o Pedro, como é que está o momento de AGRC hoje, perspectivas, como é que está a questão de distribuição, questão de, assim, estrutura do fundo como um todo, não só de Extrema, não só desse ativo, mas falando em geral sobre o fundo, o que você tem para dizer para os quase 400 mil cotistas do fundo? Para os 400 mil cotistas e para todo o público aqui do canal, né? Exatamente. Professor, o resumo, né, do fundo pós essa última emissão é que a gente nunca teve fundo tão sólido, num momento tão bom, né? Então a gente passa a ter um fundo entre os 10 maiores aí da indústria, né, em termos de patrimônio líquido, em termos de ADTV, liquidez, número de cotista. Só que isso é uma transformação também que ela mudou a qualidade do portfólio, né? Então hoje, a gente está visitando aqui uns ativos novos que a gente comprou, pôde perceber o nível de qualidade dos ativos que a gente está adquirindo. O fundo passa a ter 80% praticamente do seu portfólio em ativos logísticos, né, que era não só uma meta nossa, né, mas um desejo e uma solicitação aí do público para que a gente tivesse cada vez mais logístico. O fundo também está em vias de fazer uma reciclagem, né, então a gente está comprando ativos mais novos, mais modernos, logísticos, e vendendo alguns ativos que não é que não são bons também, mas que já estão em outro momento aí do seu tempo. Então a gente vai ter um fundo aí cada vez melhor, cada vez mais diversificado. E lembrando, professor, ele também é um fundo muito pouco alavancado. A gente tem uma alavancagem hoje, pós-emissão, abaixo de 10%. Então, além de ter aí uma distribuição forte, um nível de dividend bem alto, né? Vacância hoje mais ou menos um quanto? Vacância hoje praticamente zero, né? Tem uma vacância bem pequena aí de alguns módulos de um condomínio, mas muito pouco. Então, todos os ativos que estavam vago foi vendido, né? O de Campinas. De Campinas, né? Foi vendido no final do ano passado, começo desse ano.
então o fundo vacância praticamente zerada. O dividendo nosso recorrente é muito forte, né? Então a gente sempre gosta de olhar em relação ao risco-retorno. O fundo pouco alavancado, com uma distribuição recorrente aí sobre o patrimonial bem alta, sobre o mercado mais alta ainda, né? Então, na verdade, o que a gente está vendo é essa diferença muito grande entre a realidade, né, que a gente tem do portfólio, os fundamentos do fundo e a cotação na sua mínima histórica hoje, que na nossa visão não representa e não reflete todo o trabalho que foi feito aqui nesse período, né, basicamente por uma questão muito mais macro do que micro. Tá certo. Obrigado por nos receber. Obrigado, professor. Obrigado pela Foi um atenção de prazer. sempre. Obrigado a todos vocês que participaram e a gente vai se falando. Chegamos ao final de mais um Visita Técnica. Hoje vocês pareceram aqui o imóvel do GGRC11 e quero agradecer a todos vocês, pedir para compartilhar o vídeo com os amigos, curtir, deixar aquele like, né? E também aquele comentário muito especial. E quero lembrar a todos vocês também, quem tem mais do que R$300 mil investidos, saiba que você pode preencher um formulário que está aqui na descrição do vídeo, que o time de consultoria da Suno vai entrar e fazer uma avaliação da sua carteira, independente do ativo que você tiver. Pode ser ações, fundos imobiliários, renda fixa, internacional. Então vai lá e confira. Turma, mais uma vez, muito obrigado. Vamos para o próximo Visita Técnico. Tenho certeza que vocês gostaram desse. Não gostaram? Até a próxima. Valeu!